Redentor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está.
igreja, vamos dando início a esta celebração, a este culto. Eu peço que seja projetado o Salmo 18, versículo 46, para lermos juntos. Vamos ler juntos? O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador. 46. Amém. Se você puder, fique de pé, nós vamos adorar o nosso Deus, vamos cantar. Senhor nosso Pai, entregamos a Ti, Senhor, este louvor, que o Senhor possa abençoar este culto, Pai, que seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu nome, Senhor. É isso que nós lhe pedimos, agradecidos porque cremos que o Senhor está aqui presente entre nós, Deus. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos.
gostoso poder cantar, mas como é difícil colocar isso como uma realidade, né? Não importam as circunstâncias, eu vou te louvar. A gente canta com muito desejo que isso se torne realidade um dia. Talvez a gente ainda não consiga fazer isso bater tão certinho, mas é um desejo do nosso coração, que a gente consiga olhar para Deus em toda a grandeza dele, porque aí não importam as circunstâncias. Quando a gente olha para Deus, a gente vê esse Deus presente, com seu poder, com sua autoridade, com sua graça, com seu amor. A gente descansa no Senhor, a gente sabe, é só louvar o Senhor. Mas talvez o nosso coração ainda precise continuar crescendo, experimentando Deus. O que é muito bom é que Deus sabe das nossas limitações e Ele continua ouvindo a gente, continua conhecendo o nosso coração, continua tratando as nossas vidas. Estou muito feliz hoje por poder ver o Domingos aqui com a gente. Eu lembro que eu fui orar pela vida dele, ele estava deitado, mal conseguia se mexer, mal conseguia ficar deitado. Foi um tempo muito difícil, mas vê-lo aqui hoje, em pé, curado, sarado. Deus providenciou as coisas, os médicos, a cirurgia, deu tudo certinho.
mas nós vimos em todo o tempo a mão de Deus, cuidando, dirigindo, orientando. Depois você cumprimenta domingos, fala quanto a gente está feliz de ver as grandezas de Deus na vida dele. E claro que quando abençoa ele, abençoa toda a família. A Ana está feliz ali também. Que gostoso, parecida. Que coisa boa a gente vê pessoas que foram tratadas por Deus, pessoas que a gente viu a presença de Deus, Deus cuidando, tratando. Alguns casos que não são tão preocupantes, pelo menos hoje, quando alguém pega Covid, hoje a gente está um pouco mais tranquilo, né? Um pouco só. Mas a gente viu Deus cuidar ali do Timóteo, da Janete, viu eles aqui também, é muito bom, coisa boa. A gente estava orando e Deus cuidou ali, tudo certinho, agora estão com a gente. O Marcelo, o Lucas, que bom, né, Lucas? Está na igreja, coisa boa. Eu sei que tem muitos casos aqui, não vou conseguir falar todos, mas Deus cuidou e a gente está vendo. Deus cuidou hoje lá da família da minha tia Lídia, o seu falecimento. Deus estava ali abençoando as vidas, os familiares. Deus cuidou de todas as coisas. Nós pudemos ali representar a igreja. E lá estavam comigo o pastor Leonardo, que foi lá, inclusive para me ajudar ali na música. Foi bênção. Lá estava o Joelson, que quando a gente estava fazendo aqueles encontros familiares, que algumas vezes a gente chamava de pão com manteiga, lembra? O Joelson esteve lá com a família dele algumas vezes, lá na casa da minha tia, para orar com eles, para falar com eles. Foi bênção. E minha tia foi, com certeza ela está nos braços do Senhor, junto com meu pai, com o pai deles. Todos cristãos, uma fé, um testemunho em Cristo Jesus. E a gente fica com o coração em paz por causa disso. E a família está sendo ali acalentada, cuidada, inclusive pelas orações dos irmãos, as mensagens que os irmãos têm mandado. Isso tem ajudado muito. Então agradeço todo o carinho da nossa igreja por essa família, que não deixa de ser a minha também. E com a nossa irmã, membro da nossa igreja, cuidado da igreja pela vida dela, foi muito bom. E eu sei que no seu coração tem muitas coisas também que precisam ser colocadas diante de Deus. Às vezes são questões, às vezes são lutas, são dificuldades, são sofrimentos, mas Deus tem cuidado. Está ali também o Paulo e a Liliane com a gente, que coisa boa ver vocês. Saber que o Paulo também passou um tempo difícil, teve que ir lá para o hospital, agora está aí. Que bom, Paulo. Bom saber que Deus está ouvindo as nossas orações, cuidando. E a Liliana do seu lado vencendo a cada dia, né? E agora está aqui. O cabelinho já cresceu, está bonita, coisa boa. Um Deus bem presente, irmãos, em coisas muito grandes que Deus está fazendo. Eu sei que vocês estão em pé esperando, mas eu queria compartilhar isso com você. Coisa muito boa, coisas grandes que Deus tem feito. E não são coisas que as outras pessoas vão ver, vão saber. Elas vão saber através das nossas vidas, porque Deus tem cuidado. Tendo a oportunidade de fazer discipulado, de conhecer pessoas. Quarta-feira eu começo o discipulado com mais 3 pessoas. E eu fiquei tão feliz porque o meu grupo estava acabando, né? A gente foi terminando o discipulado, alguns já se tornaram membros da igreja, outros estão se preparando para o batismo. Eu tenho 4 pré-adolescentes, que a gente chama aqui do nosso grupo dos Twins, se preparando, com mais um que já está preparado, são 5 para se batizar. E eu falei, mas cadê outros? E Deus tem mandado, então tem mais 3 que vão começar o discipulado essa quarta-feira, e meu coração explodindo de alegria, quantas coisas. A Alda falou que hoje na MCM foi muito bom. O assunto também tratou coisas grandes, maravilhosas. Hoje de manhã nós tivemos culto e a gente pôde compartilhar a palavra de Deus. Depois tivemos EBD, são 3 salas de EBD. Gente, as coisas estão acontecendo, estão maravilhosas. Eu estou muito, muito feliz, muito agradecido a Deus, porque a igreja está viva e a igreja está debaixo do poder de Cristo Jesus. E a igreja de Cristo, essa não pode ser vencida, nem pelo mundo, nem pelo poder das trevas, porque essa está ligada a Cristo Jesus. E essa igreja prevalecerá. Eu pensei que eu ouvia um amém agora. Irmãos, essa igreja vai prevalecer em nome de Jesus, porque a igreja de Cristo Jesus, que ama o Senhor, que ama a sua palavra, e a gente vai continuar firme, abençoando vidas, tratando, orando. E esse Deus cheio de misericórdia, Ele tem ouvido a nossa oração, irmãos.
Pode orar ao Senhor comigo agora. Pode colocar a sua vida diante do Senhor, porque Deus tem quebrantado vidas, tem transformado, tem trazido a uma nova vida, tem tirado lutas, dificuldades, tem trazido vitórias. Pode orar ao Senhor e pode confiar, porque esse Deus é um Deus de amor, um Deus cheio de poder. Eu quero orar com você agora. Eu vou falar os nomes aqui, alguns nomes, mas fale aí, por favor, o seu nome diante do Senhor. Fale a sua família, fale aquele colega de serviço que trabalha com você, que precisa da bênção de Deus. Apresente essas vidas ao Senhor agora. Deus querido, que gostoso poder falar do Senhor, falar das tuas bênçãos, do teu amor, da tua presença, do teu poder. É maravilhoso poder testemunhar daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor faz. E a gente começa louvando e adorando ao Senhor, mas também colocando toda a nossa fé em Ti, agradecendo pelo que o Senhor tem feito, como o Senhor tem ouvido as nossas orações, como o Senhor tem cuidado da gente. E a gente quer aprender a fazer como cantamos, que não importa as circunstâncias, o Senhor sempre será digno de receber o louvor, a adoração, o agradecimento. Obrigado pelas famílias que estão reunidas aqui, papais, mamães, seus filhos. Obrigado pelos vovôs, vovós, os tios, tias. Nós somos família. Viemos da bênção do Senhor da vida. Uma mamãe que engravidou. Nós queremos agradecer ao Senhor por essa vida que o Senhor nos deu e trouxe até hoje. E hoje a história é do Senhor, para a tua honra e para a tua glória, de que estamos reunidos como igreja na tua presença. Glorificamos o teu nome. Nós continuamos apresentando família da minha tia Lídia, meu tio Valdemar, tão querido, tão amado. Oro por ele, que o Senhor trabalhe no seu coração, para que ele compreenda a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Oro pelos meus primos também. Oro agradecendo ao Senhor pelo Domingos, que melhorou, pelo Paulo, pela Liliane, pelo Gabrielzinho, do Felipe, da Elisângela, pela Júlia, ó Deus, e pela Andréia, que estão bem. Agradeço, Senhor, pela minha Estefânia, a Enos, o Timóteo, a Janete. Agradeço pelo nosso administrador, o Leonardo, que já está melhorzinho. Agradeço porque o Senhor estava cuidando do Bezaliel, que o Senhor cuidou do Rocha também. Agradeço porque podemos confiar ao Senhor pessoas importantes. Eu apresento agora o pastor Adriano, tão querido, pastor Silvestre. Apresento o casal Oliveira e a Maiara, os seus filhos, lá em Taquarituba. E apresento outros nomes, irmã Líbera, apresento a Laurinha, irmã Geni, apresento os que estão com Covid, mesmo longe da gente, o Igor, a Raquel, mas que estão bem. Apresento o Daniel, que o Senhor está abençoando tanto, como a gente está feliz de ver. Aqueles que estão viajando. Apresento a Thalita, a Maria Helena, apresento a Sara, apresento o seu Alexandre, pai da Keila. Apresento tantas vidas, tantas pessoas importantes para nós. Apresento os nossos idosos, apresento os que estão fazendo tratamento, o Paulinho, o Daniel, o Henrique, o irmão Reinaldo, o irmão Paulo, o irmão Celso, o irmão Laterza, a Henriqueta, a Josiane, a Josi, a Ivonete, o seu Américo, a Liliane, a Magali, o Flávio, a Marlene, a Camila. Todos eles são importantes para nós e estamos continuamente apresentando ao Senhor. Apresento as nossas famílias que precisam ser alcançadas por Ti. Apresento as nossas gravidinhas que amamos, a Joyce, que está longe da gente, a Patrícia, a Raquel está longe também, mas apresentamos para a Tua graça, o Teu amor, o Teu cuidado. Os irmãos desempregados, o Valtinho, Daniel Cabral, João Carlos, Daniel Gense, o Rinaldo, o Paulo, da Fabiana. Pelos líderes da nossa igreja, pela nossa igreja. Apresento a Beth, que o Senhor sabe que ela tem passado também. E assim são muitos nomes colocados junto com a tua igreja, nesse tempo que para alguns é um tempo muito longo, mas é só um pedacinho do tempo que nós separamos para estar junto com o Senhor, e como igreja nos juntamos para colocar essas vidas diante do Senhor. Mas o Senhor pode conhecer cada coração, cada vida e cada necessidade, por isso oramos ao Senhor, confiamos em Ti, e fazemos questão de mostrar o quanto nos importamos, porque sabemos que o Senhor se importa muito mais.
e temos visto o teu amor, temos visto a tua ação, as tuas provisões, temos visto a tua boa mão sobre as nossas vidas para abençoar, para cuidar, para amar. Por isso agradecemos, pedimos que o teu amor continue sobre estas vidas. Oro junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Não pode sentar, mas nós vamos cantar ao Senhor. Enquanto cantamos essa próxima música, aqueles que trouxeram o seu dízimo, a sua oferta, você pode trazer. Se você faz isso durante a semana, aí, pelo computador, pela internet, traga o seu comprovante. Que gostoso poder depositar diante do Senhor. Eu participo, estou comprometido, eu contribuo. Traga, deposite aqui o seu comprovante, para que fique registrado direitinho, para que a gente tenha esse tempo tão gostoso. Dedicamos ao Senhor nossas vidas, nossa oração, nosso tempo, nossos recursos. Deus é digno de todas essas coisas. Vamos cantar ao Senhor. aqui para te agradecer, Deus, para te devolver um pouco daquilo que recebemos no nosso trabalho, Senhor. Queremos te adorar, Deus, mas também queremos contribuir com a tua casa, Senhor, com os serviços que são prestados aqui, Senhor, para missionários, ó Deus, para a construção dessa igreja, Senhor. Cuide daquelas pessoas, dê sabedoria àqueles que utilizam desse dinheiro, Senhor, para a tua casa, o teu serviço, Deus. Cuida de nós durante a semana, que possamos sempre lembrar do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, amém.
Nós estamos estudando um trecho da Palavra de Deus, lá no livro de Mateus. Começamos com a entrada de Jesus lá em Jerusalém, que é um tempo muito importante do ministério de Jesus. Jesus, na sua infância, nós temos alguns relatos bíblicos, e a gente gosta de comemorar o Natal e lembrar essas coisas boas que Jesus viveu, experimentou, vindo ao mundo, a nossa salvação chegou, as profecias se cumpriram. A gente não tem nos relatos bíblicos a história de Jesus da sua juventude, né? Depois que ele já era um pouquinho maior, a gente não tem essa parte, mas depois vemos o começo do ministério de Jesus. Então Jesus vai andar, vai mostrar a sua grandeza, a sua divindade, vai mostrar o seu evangelho, vai chamar os seus, e esses são conhecidos como discípulos porque aprendem com Jesus, andam com Jesus e aprendem com Jesus. E depois desse tempo, Jesus agora vai terminar todo o seu ministério nessa entrada para Jerusalém. E ali é que ele vai comemorar a sua última Páscoa, é ali que ele vai render-se e entregar-se pelas nossas vidas. Então nós estamos estudando passo a passo. Domingo passado o pastor Leonardo abençoou as nossas vidas com o texto lá de Mateus 21, que foi um pouco antes do texto que nós vamos estudar hoje, onde Jesus entrou no templo e ele percebeu, e vou colocar aqui uma palavra para a gente entender bem, mas ele percebeu a bagunça que estava, como as pessoas transformaram os propósitos de Deus e aquilo que era exclusivamente para o Senhor em benefícios próprios. Então Jesus entra no templo para fazer uma purificação do templo, para lembrar que ali era uma casa de oração. E quando a gente fala de templo, a gente pode estar falando de algumas partes, a gente pode estar falando daquela construção que inclui o santo, o lugar santo e o lugar santo dos santos, ou a gente pode estar falando do pátio externo, ou a gente pode falar do pátio maior, que é o chamado pátio dos gentios. A gente pode até falar da parte de fora, onde havia os banhos cerimoniais, quando as pessoas chegavam de viagem, primeiro passavam nesses banhos, para depois se adentrar ali. Tudo isso era o costume da religião. E Jesus, então, indo para Jerusalém, ele está nos seus últimos dias, e cumprindo mais algumas etapas do seu ministério, para que terminasse toda a sua participação em dois atos muito importantes, que é a sua morte e a sua ressurreição. Mas é óbvio que tudo que Jesus fez antes da sua morte é muito importante, por isso que lembramos, por isso que falamos, ensinamos, são as suas palavras, são as suas manifestações, é o seu ensino que precisa estar no nosso coração. Também depois que Jesus vive a sua ressurreição, tudo que ele vive depois da sua ressurreição também é muito importante. Tem a sua ascensão, tem a sua palavra, tem a prova da sua ressurreição. São coisas maravilhosas que mostram toda essa grandeza de Jesus e tudo que ele está vivendo. Mas eu fiquei pensando, se você percebeu essa manifestação de Jesus, sempre de amor e de misericórdia pela vida das pessoas. Manifestações de alguém muito poderoso, e eu tive a oportunidade de lembrar isso lá no culto que fizemos hoje à tarde, e lembramos como Deus foi maravilhoso, de apresentar as suas grandezas sempre com misericórdia. Então ele precisa mostrar todo o seu poder, e ao invés de ele oprimir as pessoas que estavam contra ele, ao invés de exterminar aqueles que não creram, ou naqueles que desconfiaram, aqueles que traíram, ou aqueles que o julgaram. Não, ele sempre demonstrou misericórdia, e ele mostrou a sua autoridade e a sua grandeza, seja com palavras de sabedoria, seja com atos sobrenaturais, como as pessoas que o procuraram porque estavam doentes, cegos, coxos, paralíticos, sejam aquelas pessoas que o procuraram porque estavam morrendo de medo, porque a morte se aproximava deles quando estavam no barco e a tempestade ia virar o barco, e aí Jesus acalma o vento e as ondas se acalmam e a segurança está feita, e Jesus está ali abençoando essas vidas. Seja quando os familiares choram o luto e a tristeza de algo irreparável, sem condições de resolver, e Jesus simplesmente faz com que alguns desses mortos voltem à vida, e as pessoas estão admiradas,
Essas grandezas de Jesus Ele vai apresentar durante a sua vida, durante o seu ministério, durante aquilo que Ele está vivendo com as pessoas. E agora, quando Jesus está concluindo os seus últimos dias, a gente vê algo diferente, que a gente não estava acostumado a ver, que é sair palavras que amaldiçoam da própria boca de Jesus. E você fala, tá vendo? Né? Então Jesus não amaldiçoou alguém? Não, Jesus não amaldiçoou ninguém. E você vai ver aqui no texto bíblico que Jesus amaldiçoou uma figueira. Então Jesus não olhou para as pessoas com maldição, porque Jesus estava se apresentando como o Salvador, como aquele pastor de ovelhas que veio recolher as ovelhas e chamá-las para o seu aprisco. O dia do aprisco fechar está se aproximando, mas ainda não é hoje. O aprisco ainda está de portas abertas para que as ovelhas entrem, mas um dia ele vai se fechar. Nesse dia sim, aí nós vemos em Apocalipse que as palavras de Deus serão de maldição, aí Deus despejará a sua ira, aí é um outro tempo. Mas por enquanto, desde essa época que Jesus está andando, as palavras dele são justamente para mostrar, há uma porta aberta e você precisa passar por ela. Há uma porta aberta que só Ele mesmo pode permitir. Há uma oportunidade de se encontrar com Deus, de restaurar a vida e a comunhão com Deus. E é só esse Jesus que pode fazer isso. E isso é maravilhoso. Quando Jesus está tratando estas coisas, as pessoas questionam: mas quem é você mesmo? Por que você faz isso? Da onde vem essa condição? Por que você consegue fazer isso? Algumas pessoas correm para Jesus e falam assim: eu não sei como é que você faz, mas eu preciso que você faça alguma coisa. Outras pessoas vêm para Jesus e falam assim: eu não preciso de nada, mas eu quero saber de onde vem isso. Esses questionamentos estavam ali o tempo todo. E geralmente é muito fácil de perceber a diferença entre um grupo e outro. O grupo que precisa de Jesus é o grupo que está passando um apuro muito grande. É aquele que está doente, aquele que perdeu alguém, é alguém que está com sofrimento. E quando a pessoa está sofrendo, e naquela época ela buscou a Jesus, que estava ali fisicamente, Jesus abençoou. Jesus sempre respondeu, graça e misericórdia, e ali estava o poder de Jesus. Jesus não se negou, mas a autoridade de Jesus continuava sendo questionada. E o outro grupo que questiona é o grupo que está perdendo. Perdendo o quê? Perdendo adeptos, perdendo seguidores, perdendo a sua própria autoridade, porque eram os grandes líderes dos judeus, que estão vendo um homem se levantar e que está conseguindo muitos seguidores, e que fala em nome daquilo que para eles era o mais importante, que era o Deus de Israel. Alguém que fala em nome de Deus de Israel, como pode alguém falar em nome dele? O problema é o que ele estava fazendo, continuava afirmando aquilo que ele também falava. Vou convidar você para abrir então em Mateus capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Mateus 21, a partir do versículo 18. Você pode ler na sua Bíblia, pode ler no seu celular, na sua versão, mas se você puder acompanhar aqui na tela, eu ficaria muito feliz que hoje você acompanhasse aqui a nova versão internacional, que é o que a gente está usando hoje. E depois você pode conferir na sua Bíblia, não tem nenhum problema. Podemos olhar assim. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Jesus entrou no templo. Enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntavam: com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta.
Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Gente, Jesus é fantástico. Seja na sua grandeza, no seu poder sobrenatural, seja apenas conversando com as pessoas, com toda a sabedoria que Ele tem. Mas o importante é que Ele está mostrando algo para a gente, que é essa autoridade que eles estão questionando. E quanto mais eles questionam, mais aparece essa autoridade de Jesus. Mas eu queria que você percebesse algo importante para nós, para a nossa vida. O tanto quanto era para esses que estavam ali. Que essa autoridade de Jesus pode ser bênção ou pode ser maldição. Porque Jesus está tratando como aquele que domina sobre todas as coisas. E Ele tem tanto bênção quanto maldição. Nele está o poder para apresentar, para colocar sobre a sua vida bênção ou maldição. As duas coisas estão com Jesus. Nós vamos ver então esse relato muito interessante, e você percebe nitidamente que Jesus está tratando um momento como um momento de lição. Jesus tinha entrado no templo, tinha feito todo aquele pronunciamento tão importante, purificou o templo, fez aquele alvoroço, vamos dizer assim, porque ele se importava demais com as coisas, não podia ser de qualquer jeito. E Jesus arruma aquela situação. Então aquilo devia ter sido, gente, se tivesse WhatsApp naquele dia, né? O WhatsApp devia ter falado muita gente, com certeza os jornais estariam lá, ia ter muito vídeo no YouTube de Jesus brigando e falando e chicoteando e mostrando a importância do templo de Deus. Como a gente não tem todas essas formas de sabermos dessas informações, elas foram registradas desse jeito aqui, para que a gente veja como Jesus se importou e como Jesus agiu, e não tinha ninguém que pudesse fazer Jesus parar. Ninguém tinha autoridade maior do que a dele. E aí quando termina tudo, ele vai embora, ele sai do templo, vai para uma cidadezinha bem pertinho chamada Betânia, e ali moravam Lázaro e suas duas irmãs, e provavelmente foi lá que Jesus ficou. No dia seguinte de manhã, Jesus se levanta, vai voltar lá para Jerusalém, vai voltar no templo. No templo, uma coisa muito importante é que eles se reuniam para estudar, para discutir os assuntos, para aprenderem. E como não há ali uma sinagoga e as pessoas não entram para dentro daquela parte chamada Santo dos Santos, né? Nem o santo lugar, nem o Santo dos Santos, as pessoas se reuniam no pátio. É ali que elas conversavam, que elas discutiam, ali que era a escola bíblica dominical, né? É no pátio do templo. A gente está muito melhor, né? A gente tem salas confortáveis, para a gente está bem melhor. Temos professores aí que se preparam e trazem o livro. O professor Tirso, além do livro, ele prepara todo um conhecimento dele, imprime, traz para a gente como aluno. A gente é muito abençoado, né? Naquele tempo eles tinham que ficar lá no pátio, no sol, na chuva, eles ficavam ali, conversando ali, discutindo no pátio do templo. E nessas discussões é que Jesus vai chegar e vai entrar para novamente ter um momento de discussão e de apresentação. E quando Jesus está indo para o templo, para viver esse tempo, no caminho então, o texto diz que ele teve fome. E ele vai até a figueira. E a pergunta básica que todo mundo faz quando está estudando esse texto, e os grandes eruditos também já fizeram, e quando você vai ler a opinião desses eruditos, é justamente isso. Mas Jesus não sabia que não tinha? Por que Jesus se surpreendeu? Bom, para mim é bastante simples, porque está óbvio que Jesus queria ensinar uma lição para os seus discípulos, porque ele está andando junto com eles. Jesus está andando junto com eles. E aí Jesus vê que a figueira não tem frutos. Alguns estudiosos já disseram que, apesar de não ser a época certa
porque Jesus está no mesmo momento da Páscoa que nós costumamos viver a Páscoa, março, abril, e aí Jesus está mais ou menos nessa época, um pouco antes, né, que Jesus vai morrer e vai celebrar a última Páscoa, depois ele morre, nessa época que ele está passando por ali e a figueira não tem frutos, a figueira costumava dar fruto um pouco mais para frente, mas era comum que alguns viajantes procurassem o fruto verde ainda, e era comum que antes das folhas já aparecessem alguns frutos verdes. Você já comeu doce de figo verde? Eu já comi, é gostoso. Mas eu não sei como é que era comer o figo verde mesmo, né? Não sei. Mas alguns eruditos mostram essa possibilidade. Mas eu quero que você entenda Jesus andando com os discípulos e chegando ali e não vendo só as folhas. E aí Jesus faz com que aquela figueira se seque completamente. Jesus lança uma palavra de maldição. E aqui há um grande ensinamento para nós todos. Mas Jesus estava tratando naquele momento com os discípulos para que eles olhassem, porque a figueira representava o povo de Israel. A figueira tinha uma representação muito importante naquele dia, naquele momento, como o povo de Israel, que tinha uma árvore maravilhosa e que tinha folhas, mas não tinha fruto. E Jesus, quando dá a sua ordem de maldição, está mostrando a importância de nós que cremos em Deus, que vivemos uma vida de fé em Deus. Da mesma maneira, não podemos apenas sermos árvores frondosas. Como Israel, que viveu tantas experiências de batalhas, de guerras, de vitórias maravilhosas, de prosperidade, uma terra boa, uma terra saudável, e apesar de naquele tempo eles estarem debaixo de todo o domínio romano, e o Império Romano dominar sobre eles, ainda há uma cerviz dura, o nariz empinado, se achando, nós somos o povo de Deus. Mas Jesus olha e fala assim: onde estão os frutos? Onde estão os resultados? Onde é que vocês alimentam alguém? Onde é que aquele necessitado que vem buscar ajuda e vem procurar em Israel, as pessoas viriam procurar o Deus de Israel? Onde está o Deus de Israel? Não está muitas vezes no próprio povo. De manhã nós estamos estudando o livro de Reis, o segundo livro de Reis. E nós estamos vendo exatamente isso. Quantos reis dominando sobre o povo, reis de Israel, reis, alguns deles descendentes de Davi, o povo de Israel que anda completamente longe da vontade de Deus. Então, se o próprio povo não tem Deus, e nós já vimos que, apesar de tudo isso, continuava o culto, a adoração, os cerimoniais, os rituais, mas não tem fruto. São cerimoniais e rituais. E a pergunta é: mas cadê Deus? Onde é que Deus está nisso aí? Em João 15 a gente lembra bem de Jesus dizer o seguinte: se vocês permanecem em mim e eu permaneço em vocês, então vocês dão fruto. Simples assim. É tão simples. Mas se vocês não estão ligados para mim, então não dão fruto, e serve para quê? Para ser lançado fora e colocar fogo. Irmãos, é tão básico, mas às vezes nós estamos tão empenhados na adoração, no cerimonial, nos rituais e no nosso dia a dia, e a gente está envolvido nessas coisas, mas a gente esqueceu que precisamos produzir fruto. Que às vezes o fruto que a gente está produzindo é do nosso trabalho, dos nossos cerimoniais, dos nossos rituais, das nossas atividades, mas faltou só uma coisinha: a nossa ligação com Cristo. Então a essência dessa videira, ela não chegou ao ramo, e o ramo está até vivo durante um tempo, igual aqueles ramos da fruta lá na casa do Derek, que ele comprou e colocou lá, né, Derek? Que a gente chegou lá e falou: olha, lixia, e a gente começou a olhar e falou: como assim? É que o pé de lixia não tinha dado ainda, o Derek comprou a lixia na feira e colocou lá no pé para a gente ir lá pegar do pé, né? Foi tão legal essa experiência, foi tão gostoso, foi uma brincadeira que ele fez, tão boa.
Mas era exatamente isso. Se você olhava, parecia que estava ali, mas não estava, né? Não era daquela árvore. Quando Jesus coloca a sua maldição naquela figueira, ele está lembrando bem. A árvore cresceu, gastou muito tempo. O tempo passou, a árvore estava lá. E foi crescendo, crescendo, crescendo e aparecendo folhas. Quantas vezes aquilo produziu folhas e produziu folhas? Naquela época, quando Jesus foi, não tinha o mais importante, que era fruto. Então, para Jesus, toda aquela árvore não valia de nada. Secou imediatamente. O interessante é que você pode ler no versículo, quando os discípulos vão comentarem sobre isso, no versículo 20, é que eles se espantaram não com a situação. Eles não se espantaram. Por que Jesus está com fome? Eles não se espantaram. Por que Jesus queria pegar figo na figueira? Eles não se espantaram. Por que nessa época do ano Jesus vai atrás do fruto? Eles não se espantaram com isso. Então, aparentemente, aquilo foi uma coisa tão natural para eles. Se Jesus falou assim, estou com fome, vamos pegar figo ali. Eles foram, parece uma coisa muito natural, que não precisava de nenhuma discussão erudita sobre isso. Mas eles simplesmente foram, porque o que eles se espantaram é como que aquela figueira se secou tão depressa. Assim como o poder de Jesus para salvar, para perdoar, para curar, é um poder extraordinário, sobrenatural e grande, também a sua justiça, a sua ira, a sua maldição tem o mesmo poder. E a pergunta é: bênção ou maldição? Jesus tem as duas coisas. Os discípulos estão andando com Jesus e eles estão vendo aquilo, e apesar de Jesus proferir a maldição, aquilo foi bênção para eles, porque eles puderam aprender. Jesus estava dando lições e eles andavam com Jesus e aprenderam. O problema são aqueles outros, que quando Jesus chega no templo, ele já tinha mostrado todas essas grandezas e eles não tinham percebido ainda. Eles não entenderam ainda o que é que estava acontecendo. Antes de Jesus chegar nesse dia, tem uma questão muito importante. Quando Jesus vai falar sobre a fé, não sei se você reparou, mas Jesus fala assim: olha, se vocês tiverem fé, não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito com a figueira, isso está no versículo 21, mas vocês vão poder dizer a este monte: levante-se e atire no mar. Qual é o monte que Jesus está? Ele está no Monte das Oliveiras, porque ele veio de Betânia. O texto tinha falado que ele tinha ido para Betânia, ele está voltando de Betânia. Betânia fica exatamente atrás do Monte das Oliveiras. Então, para chegar em Jerusalém, sobe o Monte das Oliveiras. E ele vem então, bem do lado leste, vem vindo, chega no Monte das Oliveiras, atravessa do Monte das Oliveiras e chega de frente ali ao Portão Dourado, como ele já tinha feito no dia anterior. Ele tinha entrado pelo Portão Dourado, a Porta Dourada. E quando Jesus fala assim, levante-se e atire no mar para esse monte, eu fiquei pensando, será que não vai acontecer isso algum dia? Porque, não sei se você se lembra, Jesus já entrou por aquela porta, mas tinha uma profecia antiga de Ezequiel, que você vai encontrar no capítulo 44, primeiro versículo, e eu gosto muito de frisar isso. Diz assim: depois disso, o homem me levou de volta à porta leste, no muro externo do templo, mas ela estava fechada. Então o Senhor me disse: essa porta deve permanecer fechada, nunca mais será aberta, ninguém jamais a abrirá nem passará por ela, pois o Senhor Deus de Israel entrou por ela, portanto permanecerá sempre fechada. E isso, em 1541, o califa Solimã fechou aquela porta para que o Messias dos judeus não entre por ela. Só que ele não percebeu que o Messias já tinha entrado, e sem querer, ele não percebeu também, mas ele fez com que essa profecia se cumprisse. Mas o que é muito interessante é que é uma outra profecia que fala sobre o futuro em Zacarias 14:4. Naquele dia, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Veja que Jesus muitas vezes está ali no Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras, então, é o lado leste. Eu estou tentando fazer do jeito que você está me vendo aqui. Então, o lado leste, e Jesus vem pelo Monte das Oliveiras, e quando ele desce o monte, ele vai chegar exatamente numa porta dourada, que é o muro do lado leste, e aqui tem o templo. E o muro das lamentações é exatamente do outro lado, fica desse lado aqui. E assim, o texto diz: naquele dia, falando lá do futuro ainda, isso não aconteceu ainda,
Os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Imagina esse caminho aqui, certo? Vindo do extremo leste, vindo e chegando ao muro. O monte se dividirá ao meio, formando um vale muito amplo, de leste a oeste. Ou seja, o monte vai se dividir assim. E aí vai ficar o acesso sem um monte mais. Jesus está dizendo aquilo que Ele mesmo vai fazer um dia, onde apenas Ele vai falar e o monte vai desaparecer. Por que isso vai acontecer? Provavelmente pelo que aconteceu também há alguns tempos, mais ou menos nessa época em que os muçulmanos estão preocupados com a vinda do Messias judaico, e eles constroem um cemitério ali na frente da Porta Dourada. Já que há uma profecia que o Messias virá dali, eles construíram um cemitério. E um sacerdote judeu não pode pisar no lugar onde foi enterrado o morto. Então, como Jesus vai fazer para passar ali? Se não tem como Jesus passar ali, não, ele pode abrir aquele monte no meio. E agora Jesus pode passar. Talvez ele faça mais. Talvez ele apenas fale como ele fez com Lázaro, e aqueles mortos ressuscitem. Então ele também vai poder passar ali no meio. Eu não sei exatamente. Aqui diz que aquele monte vai abrir no meio. E eu fiquei pensando nessas grandezas de Jesus. É engraçado que às vezes a gente pensa em algumas grandezas e outras a gente fala assim, acho que não vai ser assim não. É engraçado como a gente não consegue estabelecer um bom critério para avaliar as Escrituras, e a gente fica medindo, isso eu acredito, aquilo eu não acredito, não é assim? A gente faz assim. Mas eu penso nessa grandeza de Jesus, irmãos. Não abro mão do poder que Ele tem, das manifestações, nem das profecias que foram colocadas, porque Ele tem cumprido essas profecias. Ele tem mostrado sempre esse poder que Ele tem. E acontece que então Jesus chega no templo e essas autoridades judaicas vão lá onde Ele está ensinando, porque Ele entrou no pátio, começou a ensinar. Eu imagino a roda que se fez. Sabe aquela roda que de vez em quando você vê lá na Sé ou na 25 de março, alguém está fazendo alguma coisa e junta aquele montão de gente assim. E eu já fico imaginando exatamente essa roda grande aí, cheia de gente ouvindo Jesus. Só que aqueles líderes judaicos já tinham sido envergonhados mais de uma vez. E agora eles acharam um argumento muito bom. Então eles chegam ali, vão entrando, passando, dá licença, chegam perto de Jesus e agora vão encará-lo frente a frente. E agora eles têm uma pergunta que não pode ser respondida, né? Será? E eles perguntam, com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem deu esse direito para você? E eles acham que com essa pergunta eles vão derrubar toda a autoridade de Jesus, tudo que Jesus tinha construído. Mas o problema, irmãos, não é questionar a autoridade de Jesus, é que eles não entenderam o que Jesus estava fazendo até agora. Eles não tinham entendido as profecias todas sendo cumpridas. Eles não estão entendendo que as pessoas simples estavam conseguindo enxergar o que eles na sua autoridade não conseguiam. As pessoas simples estavam acreditando em Jesus. E quando elas iam até Jesus, Jesus me cura, Jesus curava. Quando as pessoas iam até Jesus, falavam, Jesus, eu perdi alguém, morreu meu filho, e Jesus levanta aquela pessoa dos mortos. As pessoas simples procuravam Jesus, e Jesus as encontrava, Jesus as curava, Jesus cuidava delas. Mas essas grandes autoridades, com os seus corações obstinados, cheios de sabedoria, cheios da religiosidade, esses aqui eram principalmente os saduceus, porque tinham os fariseus também. Todos eles, cheios da autoridade religiosa, iam tratar com Jesus e eram envergonhados, e agora Jesus trata com eles mais uma vez. Você percebeu que Jesus podia abençoá-los? Você percebeu que Jesus podia ouvir as pessoas nas suas lutas, nas suas dificuldades? E algumas pessoas perdiam tempo questionando Jesus, mostrando infidelidade, mostrando impiedade. Impiedade é falta de fé, não acredita. E as pessoas estão ali discutindo com Jesus, elas não querem aproveitar que há um Salvador, há um Redentor, há um Rei, há um homem que veio dos céus com graça e misericórdia, e eles não estão aproveitando isso.
E a minha pergunta é, será que às vezes a gente também não está assim? Talvez envolvidos na nossa sabedoria, nas nossas razões, porque eu tenho razão, porque sempre foi assim, porque eu vi isso acontecer, porque lá está acontecendo assim, e a gente quer discutir, e a gente quer colocar nosso entendimento, e a gente deixou de olhar para Jesus com fé, de olhar para Jesus naquilo que Ele mesmo disse, naquilo que Ele ensinou. Que, irmãos, aquele que olhou para Jesus com olhos da fé, esse foi abençoado, esse foi alcançado, esse foi tratado, esse foi amado, esse viu o poder de Deus, os milagres, as manifestações de Deus. Quando eu comento com os irmãos aqui, não no momento de culto, mas eu estou comentando como eu estou feliz, como eu estou motivado, como eu estou vendo a igreja, as coisas acontecendo, as pessoas chegando, vidas sendo transformadas, Deus tratar corações, transformar corações, e a gente discutir a palavra de Deus e as pessoas ficarem admiradas e falarem assim, mas que coisa boa poder conhecer isso. E eu também fico admirado de ver que algumas coisas são simples, mas as pessoas estão com seus corações ardentes, porque se encontram com a palavra de Deus, que fala de perdão de pecados, que fala de arrependimento, que fala de restauração de comunhão com Deus, e as pessoas felizes, porque sabem que agora elas vão poder buscar a Deus e serão ouvidas. E não vou precisar de um show pirotécnico aqui na frente, não vou precisar chamar alguém aqui na frente e passar uma vergonha. Não, a gente vai ensinar as pessoas a buscarem a Deus, como João disse, vai lá no seu quarto, fecha a porta, ora lá você mesmo. Ora do seu jeito, mas ore com fé, entenda quem é Jesus e o que Ele pode fazer. E aí, quando você orar com fé, é esse Deus que vê dos céus e Ele recompensa, diz o texto bíblico. Que coisa boa, irmãos. Que maravilha de Deus. É esse Jesus que está ensinando as pessoas, e que algumas pessoas não se importam se estão sendo ouvidas, se não estão sendo ouvidas, se as pessoas estão vendo. Teve uma mulher que não se importou nem se o próprio Jesus estava vendo. Ela falou assim, eu vou lá e vou tocar na roupa dele e pronto. E foi suficiente. Pessoas que olham para Jesus na sua grandeza, que não querem perder tempo discutindo, que não querem mostrar que sabem, que não querem ficar discutindo as coisas, elas simplesmente querem acreditar. E quando Jesus fala, as coisas que Jesus fala, para eles são coisas que vieram do céu, são coisas que são maravilhosas, que não podem ser desperdiçadas. E eu fico então pensando que os discípulos estavam ali andando com Jesus, e Jesus estava tratando com eles. Para vocês eu quero mostrar isso. E quando Jesus discute com esses líderes, Jesus não perde tempo. Ele fala assim, tá bom, então se vocês me responderem, eu respondo. Jesus já sabia que eles não iam conseguir, porque Jesus não quer perder tempo com eles. E isso me deixa pensativo. Jesus não estava preocupado com esses corações endurecidos. Jesus não queria trabalhar para fazer com que eles entendessem tudo. Jesus só queria que eles saíssem de lá, envergonhados mais uma vez, para que ele pudesse continuar cuidando dos corações interessados. Quem estava ali para ouvir a Jesus, para aprender sobre Jesus, esse ouviu sobre Jesus, aprendeu, converteu-se, encontrou bênção de Deus, o amor de Deus. E você quer ver a prova disso? Quando Pedro, logo depois que Jesus ressuscitou, começa a pregar, no primeiro dia da sua pregação, Pedro não tinha feito teologia, né? Pedro não tinha todo aquele conhecimento, Pedro não era Jesus, mas falava em nome de Jesus. E quando Pedro fala, no primeiro dia, 5.000 homens se convertem. E eu pergunto, há fruto nisso? Há fruto, num dia que Israel estava ali com toda a sua religiosidade milenar e ainda estava longe de Deus, não conseguiu ver o Messias que estava no meio deles, mentes obscurecidas, olhos fechados, e Jesus fazendo as coisas. Eu pergunto se você está conseguindo ver o que Jesus está fazendo na vida do seu irmão. Tem alguém que está aí do seu lado, que Jesus está tratando, que Jesus está cuidando, que Jesus mandou para fazer parte aqui da família de Cristo. Você conseguiu ver? Você conseguiu se alegrar com isso? Você conseguiu ver essas coisas que nós falamos, como Deus está cuidando da vida? Você consegue olhar e falar assim, irmão, mas como Deus foi bom na sua vida, eu quero olhar para isso. Você está conseguindo motivar-se para passar essa semana boa, lembrando, olha, aquele meu irmão
foi abençoado. Eu também quero. Eu vou buscar esse Jesus aí. Eu vou cuidar de derramar meu coração diante de Deus. E se precisar de gastar mais uma horinha lá no meu quarto, eu vou gastar. Mas eu quero me derramar diante de Deus, porque eu preciso de um Deus que me escute. E Deus não quer perder tempo com corações obstinados. Mas Ele está muito pronto para ouvir todo aquele que está interessado, que está crendo, aquele que viu Jesus como Salvador, como Messias, como Deus revelado. Esse Jesus está falando, está cuidando, está ouvindo a oração, está atendendo a oração. Que coisa boa, irmãos. Quero convidar você a pensar sobre isso, a ver essa grandeza de Jesus e a não continuar com o coração endurecido. Tem coisas que a gente não vai entender. Os discípulos estão andando e estão vendo, e eles não estão entendendo, mas eles passaram a crer. Será que algum deles falou assim: olha, eu não entendi nada, melhor a gente não seguir mais Jesus? Ao contrário, eles falaram assim: eu não entendi nada, mas é esse Jesus que a gente vai seguir. E depois, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele falou assim: também não entendo como é que isso aconteceu, mas é esse Jesus que eu vou falar. E Pedro não sabe o que falar. O que ele faz? Ele fala o que ele lia no Antigo Testamento. Olha, o profeta Joel falou assim, é isso. E aí, veja só, não teve nem apelo. Pedro não sabia fazer apelo, Pedro não sabia falar. Ele falou e terminou. Quando terminou, as pessoas perguntaram: e aí então, o que a gente faz? E Pedro falou assim: bom, então faz o seguinte, vamos crer em Cristo Jesus e vamos batizar então. Pronto, ali começou a igreja de Cristo Jesus. O Espírito Santo naqueles discípulos que falavam da Escritura Sagrada, que falavam de Deus, que talvez não tivessem todo o entendimento do que estava acontecendo. E eu penso no meu coração que eles não tinham ideia que a coisa ia chegar nesse ponto da eternidade ou do tempo de chegar 2000 anos depois. A gente está aqui reunido lembrando do que eles viveram. Mas é esse Jesus, na sua grandeza, que está mostrando a sua autoridade. Bênção e maldição. Corações obstinados, cheios de razão, cheios de argumento para não crerem. Ou corações simples, que olham para Jesus, são amados por Ele. Esse Jesus que abre a porta e fala: vem para o meu aprisco, eu vou cuidar de você. Vocês serão as minhas ovelhas e eu serei o seu pastor. Que coisa boa. Eu quero convidar você a refletir sobre isso ainda. E eu vou chamar o coro para vir aqui à frente, nós vamos cantar. E vocês vão poder ter a oportunidade de pensar sobre isso. O que Deus está fazendo? Que grandezas Deus tem mostrado? E como é gostoso a gente ver quando a gente canta. Hoje nós cantamos coisas maravilhosas. E eu vou convidar você a pensar o seguinte: todo momento de culto nosso também tem um tempo de intercessão. Você já reparou nisso, né? Toda vez que a gente vai cantar, logo em seguida tem um tempo de intercessão. Isso é bem natural para a gente, que a gente ora pelas pessoas, intercede pelas pessoas. Mas eu queria que você pensasse o seguinte: quando a gente está cantando as músicas, às vezes você está concentrado na música, e eu já estou pensando em todas as pessoas que eu vou orar depois. E o significado e as letras daquilo que a gente canta, para mim, elas têm algo tão profundo no meu coração, porque eu já estou pensando que eu vou apresentar a sua vida, a sua, do seu parente, do seu amigo, daquela pessoa que você deixou o nome para mim. Eu estou pensando nessas pessoas, eu vou orar, vou apresentá-las ao Senhor. Enquanto eu estou pensando nisso, a gente está cantando aquelas músicas que falam: não importam as circunstâncias, eu sempre vou te louvar. Irmãos, aquilo tem um peso completamente diferente no meu coração. E eu queria convidar você a pensar na música com todas essas coisas que estão no seu coração, com as grandezas de louvor, de adoração, mas também de intercessão, de súplica, de talvez até de desespero, se for o caso, de necessidade. Mas que você pense no que está sendo falado, o Deus que está sendo apresentado, enquanto todas essas coisas estão no seu coração. Vamos ouvir. Hoje nós vamos cantar 2 cânticos muito conhecidos.
O primeiro é do grupo Vencedores por Cristo. Eu acho que a maioria conhece, pode cantar com a gente. O segundo é um pouco mais novo, mas é bem conhecido também. E a gente queria, além desse convite, fazer o convite para quem quiser cantar com a gente no coral. A gente ensaia todos os domingos às 11h30 e todos serão bem-vindos. Vamos cantar, louvar a Deus.
convido você a ficar em pé para a gente orar ao Senhor, terminarmos esse culto, engrandecendo a Deus com toda essa alegria que a gente viu o coro experimentando, que a gente experimente também. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, nós queremos entregar ao Senhor realmente as nossas vidas, queremos colocar diante do Senhor todo o nosso coração, o nosso ser, toda a nossa alegria. Queremos dizer também com todo o nosso coração lá do fundo que nós amamos ao Senhor, amamos a Trindade bendita, Senhor Deus Pai, Jesus Cristo, o Filho de Deus e o Espírito Santo de Deus, amamos, mas com certeza precisamos amar muito mais. Por isso queremos olhar para as grandezas desse Jesus maravilhoso e vivemos essa semana olhando para essas grandezas, com nosso coração bem humilde e buscarmos ao Senhor e cremos totalmente nesse Jesus maravilhoso. E queremos ser ovelhas desse bom pastor e queremos colocar as nossas vidas e a nossa fé para sermos abençoados por esse Jesus maravilhoso. Recebe-nos, dirige-nos nesta semana, que o Espírito do Senhor nos acompanhe, nos ajude a amar o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. Assim oro com os meus irmãos, oro com toda alegria para honrar ao Senhor, da tua grandeza, que não há outro Deus como o Senhor. Não há ninguém que possa ouvir, ninguém que possa amar, ninguém que possa ter o poder que o Senhor tem para nos abençoar. Por isso oramos ao Senhor em nome de Jesus. E eu abençoo o teu povo com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe.